quando eu vou para as organizações levando este conceito, num primeiro momento as pessoas diziam, peraí, como é que é esse discurso, vida é uma só, do que você está falando? Eu digo, olha, ninguém, eu brinco, pica cartão, entrega a idade, quando eu falo pica cartão, né? Mas ninguém passa o seu crachá, logo o seu computador, põe a sua digital, entra numa empresa e deixa de ser pai, deixa de ser mãe, filho, esposa, quer dizer, então existem personas. Seja bem-vindo a mais um Holycast, é isso aí, ó. Hoje a gente tem a presença desse cara sensacional, ele que é pai da Marina, esposo da Adriana, ele que fala pra você que assim, ó, a vida é uma só, ele que é consultor parceiro do HSM, Educação Corporativa, advogado, roteirista, de tudo um pouco, ele que dá palestras e consultorias, workshops em algumas das maiores empresas do Brasil e também fora do Brasil sobre empatia, inteligência coletiva, criatividade. Estamos aqui de frente com Ricardo Vandré. Que prazer, que privilégio, mano. Fê, muito boa essa apresentação. Me lembrou Faustão, Marília Gabriela no final. De frente com você. Cara, maravilhoso. Suas referências são boas. Mas é que eu assistia todo domingo Faustão, né? Que agora é todo dia de semana, não assisto mais, né? Não assisto mais TV agora. Mas é isso, ó. De frente com a vida é uma só, Ricardo Vandré. A alegria é minha de poder bater esse papo com vocês, que são amigos, né? De longa data. Aqui estamos numa mesa de artistas, não é? Então eu me sinto muito à vontade, que bom poder bater esse papo com vocês de verdade. Poxa, privilegiado pelo convite. O privilégio é todo nosso, Rick. Com certeza. E Vandré, até quando eu tava vindo pra cá, eu tava tentando lembrar, cara, qual foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa juntos assim, né? E enfim, nessa sua carreira, o Fer citou tanta coisa aqui interessante, né? Mas a gente gostaria de ouvir de você, né? Como você se define, né? E tem essa questão que a gente sempre fala, né? Que definição é uma coisa às vezes que mais encaixota a gente do que dá liberdade, né? Mas como que você fala de você assim? Oscar Wilde escreveu: definir é limitar. E é isso, uma definição nada mais é do que uma limitação, né? Daquilo que é definido e no fato de quem limita também, né? Até porque se a gente falar sobre vieses, né, viés de cognição, se eu defino você, eu só vou encontrar dados e fatos que justifiquem aquilo que eu já acredito sobre a definição que eu dei de você mesmo, né? Mas a gente pode se entender de algumas maneiras, né? E a gente falava aqui pouco antes de começar a gravação o quanto eu sou fã do Raul, e tem um slide para uma palestra específica que eu faço que eu coloco lá: sou uma metamorfose ambulante, né? Porque eu estou em constante processo de transformação, tenho clareza disso, né? E esse é um lugar que não é tão fácil, tão simples, né? Poderia de novo aqui citar mais alguém que eu gosto muito, que é o Voltaire. Ele diz: a dúvida não é um estado muito agradável, mas a certeza é um estado absurdo. E aí você quer ter certeza das coisas, né? Quem sou eu? E não dá, a gente está mudando o tempo todo, né? Eu sou essa metamorfose. E aí eu enxergo dessa maneira pela minha própria história, né? Sou advogado por formação, advoguei 5 anos, trabalhei em empresa, trabalhei em escritório, em 3 áreas diferentes: criminal, depois fui para a área de direito de família, daí fico em responsabilidade civil, indenização por danos morais, estéticos, materiais. De repente digo, vou parar com tudo e vou viver essencialmente de arte. Algo que me acompanha desde a infância, aí não chegou a tanto, mas né, algo que me acompanha desde a infância, e a história é, né, de uma timidez muito grande. Começo a fazer teatro para vencer essa timidez, fiquei com uma dívida gigantesca com a arte, e aí depois de 5 anos ali com o escritório próprio, deixo tudo assim mesmo, né? Me lembro de fazer um péssimo negócio financeiro com os meus sócios da época, e disse assim: cara, não quero levar nem os livros, só cuidem dos meus clientes como eu não consigo mais cuidar, né? Porque a coisa de ser medíocre, né? Ser mediano, né? De fato é isso, né? Não dá, né? E aí fui 20 anos vivendo, ou sobrevivendo, boa parte desses 20, né? De arte, né? E aí fazendo teatro essencialmente, depois veio os trabalhos em TV. E aí em 2016 eu trago algo novo para minha vida. Também decido por algumas questões muito ligadas ao fato de sermos seres únicos, né? Meu objetivo, meu e da minha esposa, éramos ter filhos. E aí eu no Rio, ela aqui, aquelas viagens malucas. Eu falei: vamos dar uma parada, vamos repensar. E aí vem a educação corporativa, né, na minha vida. Minha mãe é professora a vida toda, então eu vi essa questão da educação, a importância da educação, desde sempre. E aí quando eu paro, ou pelo menos digo para o meu agente lá do Rio de Janeiro, o Guilherme Abreu, né, que ainda me representa hoje
como ator, mas principalmente nas palestras. Ele me vende para palestras e workshops hoje, que é muito legal, né? Eu falei, cara, eu vou dar uma parada. Ele falou, cara, mas vai parar como? As pessoas vão esquecer de você, você tem que lutar para cada papel, para cada trabalho. Eu falo, cara, tá tudo bem. E o que você vai fazer da vida? Naquele momento eu falei, eu também não sei muito bem, mas eu vou construir alguma coisa e vai ser ligado à educação. E aí tô eu um pouco desse trabalho, né? Parceiro da HSM, com muito orgulho, professor de pós-graduação da USP, o que é uma honra para mim, é uma honra enorme, né? Eu não sabia disso também, cara. Hoje, inclusive, hoje, dia 20/4, a gente tem a primeira aula da pós, sou eu que ministro, as 2 primeiras. Então é uma grande honra, né? E aí, tudo ligado à educação. E a educação corporativa, a educação dentro das organizações. Por quê? Porque, no fundo, todos nós estamos em processo contínuo de transformação, não é? Então você está líder hoje, tem muito para aprender, né? A gente fala muito sobre este processo de lifelong learning, aprender para toda a vida, a tal da mentalidade do aprendiz, né? Aprender, desaprender, reaprender, é um processo contínuo. Então, por que não? Isso não se exaure com a nossa educação fundamental, com a nossa faculdade, não, o tempo todo. E aí estou eu lá, neste contexto, de pessoas altamente capacitadas, atendendo grandes organizações, C-levers, líderes com muitos anos de experiência dessas grandes organizações nacionais e internacionais, trabalhando conceitos mais na área dos soft skills, é verdade, mas levando aprendizado. Então, é uma resposta longa para dizer que eu me defino como alguém em constante processo de transformação, Bruno. Eu costumo dizer, inclusive, que evoluir é um chamado da alma, sabe? Sensacional. Tem uma coisa na Cabala que diz que sobre cada grama existe um anjo dizendo cresça. Né? E aí o Steven Pressfield, que eu gosto muito, roteirista norte-americano, ele diz, e dentro de cada ser humano existe uma alma dizendo evolua, evolua, evolua. Este é o processo. E evoluir é diferente de crescer. Para pessoas e para organizações. É completamente diferente. Eu estou falando de evolução. Sensacional. E, Vandré, a gente está falando sobre educação, sobre evolução. E eu acho que um dos principais aprendizados que a gente pode ter, acho que é a própria natureza em si, né? Ela está em constante transformação, em constante evolução, o mundo não para, né? E aí, cara, essa metamorfose, essa transformação, essa mudança, toda essa metanoia que se vivenciou e vivencia na sua vida. E, cara, é lindo demais ouvir você falar, a forma como você faz o seu raciocínio. Outro dia a gente teve o privilégio de tomar um café junto e a gente começou a falar sobre a simplicidade da vida. Mas você acha que a vida ela é tão simples e por isso que ela é uma só? Simplicidade, né? Minha avó era uma grande frasista. Ela dizia assim, filho, Deus mora nos detalhes. Sim, e ela completava, o problema é que o capeta também. Quer dizer, que tudo se resume a coisas que são de fato simples e o quão difícil é a gente encarar essa simplicidade, né? A gente tenta de alguma maneira fazer com que tudo se transforme em algo muito complexo e não sei se faz parte do nosso próprio processo, mas eu acho que um retorno para essa simplicidade é o grande caminho. E acho que a gente está vivendo isso, né? Vida é uma só, porque de fato... E quando eu vou para as organizações levando este conceito, num primeiro momento as pessoas diziam, peraí, como é que é esse discurso, vida é uma só, do que você está falando? Eu digo, olha, ninguém, eu brinco, pica cartão, entrega a idade, quando eu falo pica cartão, né? Mas ninguém passa o seu crachá, logo o seu computador, põe a sua digital, entra numa empresa e deixa de ser pai. Deixa de ser mãe, filho, esposa, quer dizer... Então, existem personas. Eu brinco muito que quando eu vejo as pessoas falarem sobre vida pessoal e vida profissional, e a gente pode continuar usando essa expressão, tá tudo bem, ela já tá aqui, né, arraizada. O problema é acreditar nela. Mas toda vez que eu ouço alguém dizer, estou tentando equilibrar a vida pessoal e vida profissional, eu penso naquele artista de circo que tem 2 varetas e 2 pratos. Aí ele corre o pratinho da vida pessoal, vai cair o da profissional. Aí ele passa o espetáculo sem simplicidade e quando o espetáculo termina, ele está exausto. Porque ele ficou correndo. Não são 2 pratos, é um prato só, não é equilíbrio, é harmonia. Se a gente tinha dúvida disso, a pandemia nos mostrou, a minha mesa de jantar virou minha mesa de trabalho, a minha sala de estar virou minha sala de reunião, quer dizer, está muito claro de que vida é uma só. Né? Eu digo isso para as pessoas, até pouco tempo atrás ainda existia uma liderança que dizia deixe seus problemas do lado de fora, está pedindo para a pessoa praticar o presenteísmo, esteja aqui de corpo presente, porque cabeça, mente e alma estão lá fora. Neste dia é quando o cara sofre os maiores acidentes de trabalho, comete os maiores erros, porque ele está um ser dividido, ele não é um ser dividido. Então,
Se eu tenho um filho doente, eu não vou render do mesmo jeito. E eu tenho que construir uma organização, uma equipe, onde eu possa simplesmente dizer, gente, hoje eu estou 70% porque eu tenho um filho doente em casa. E a equipe fala, os outros 30% a gente completa, porque a gente está junto. E aí, pela própria lei da reciprocidade, cara, o dia que eu estou 130, eu falo, quem é que está precisando de trintinha? Empatia. Então, essa coisa da simplicidade é verdadeiramente encarar que fugir dessa complexidade não é fácil, mas é um grande caminho. Então, a vida é uma delas, né? Esquecer que são duas vidas, existem, comportamentos que cabem à persona pessoal, comportamentos que cabem à persona profissional, mas é isso, vamos simplificar tudo. Primeiro, não são duas vidas, é uma vida só. Depois, o que verdadeiramente você precisa? O que verdadeiramente tem sentido na vida? Essas são perguntas que eu acho que vão simplificando as coisas. E são perguntas que, se a gente não parar para pensar, a gente não faz. Será que eu preciso mesmo disso? Será que verdadeiramente aquilo que eu faço serve a quê, de fato, né? Será que trabalhar tanto e muitas vezes em algo que eu não amo, pura e simplesmente com a justificativa de que eu vou dar à minha família estrutura, sendo que talvez o que ela mais precisa é presença, ou a qualidade desta presença? Eu não estou dizendo que eu preciso ficar 12 horas, mas quando eu estou com a minha filha, eu estou presente, com a minha esposa, eu estou com os meus amigos, né? Então, sempre simplificando. E as perguntas, realmente, no sentido de simplificar, é um caminho, mas não é fácil. Não é fácil. Então, você disse assim, né? A gente precisa aprender a fazer essas perguntas, né? Que cada vez a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai simplificando tudo isso, né? Mas a outra etapa, inevitavelmente, é a parte do fazer, é a ação em si. Né? Eu costumo dizer que o ser humano ele ficou bom demais em arrumar desculpas. Né? A gente ficou bom demais em falar, não, mas é que isso, né? A gente tá muito bom em arrumar desculpas e a gente ficou bom demais em fazer de menos. Então, você acredita que hoje essa nova geração, vamos assim dizer, talvez a gente corra um risco com ela, porque ela está aprendendo a fazer de menos e até mesmo fazer perguntas de menos elas não estão fazendo? A ação é o grande caminho, porque tudo se... Né, as pessoas são conhecidas pelas suas obras, não é isso? Né? Sim. E é interessante porque eu acho que é o Tony Robbins que diz assim, complicado é entender porque a gente não faz aquilo que sabe que deve ser feito. Não é? É um lugar mesmo difícil, não é só para, acho que é para essa galera mais jovem, eu acho que a gente está passando por isso mesmo, né? Fazer as perguntas eu acho que é um começo, porque eu acho que tudo se resume ao princípio básico filosófico que é conhecer-se. É um processo, conhecer, porque é uma pergunta que eu devo fazer. Né? A diferença entre qualidade de vida e vida qualificada é o que ela significa como qualidade para você. É diferente. Tem gente que mora em São Paulo e diz, cara, não quero sair daqui. Então você vai falar para você, eu moro no interior porque lá é qualidade de vida. A pessoa fala, desculpa, eu não entendi. E tá tudo bem. Exatamente, não julgar, empatia é isso. Não faz sentido, eu entendo, mas é você. A sua qualidade de vida, a sua vida qualificada está em fazer aquilo que você faz e eu não posso aqui fazer julgamentos. Mas a ação é o grande desafio. Então, eu acho que fazer perguntas é um caminho inicial para que você possa pelo menos ter um norte e depois qualificar suas escolhas. Somos seres escolhedores, né? A neurociência diz que a gente faz cerca de 30 mil escolhas por dia. É uma loucura, né? Sim. Desde o que eu vou tomar, o que eu vou vestir, como que você sai o que eu vou cama. pensar, eu escolho. 30 mil, quer dizer... Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Uma palestra que eu falo sobre propósito e escolhas. Eu digo, cara, você escolhe, portanto, com base em quê? Porque se a gente faz 30 mil escolhas por dia, você está fazendo escolhas. Por osmose, no automático, a omissão é uma escolha em sentido contrário, é uma escolha, inconsciente. Cara, peraí, então eu tenho que tomar consciência de que eu estou fazendo 30 mil. Elas estão me levando para algum lugar. A próxima pergunta, elas estão me levando para onde eu desejo ou estão me levando para onde eu não desejo? Onde outros disseram que eu devo estar, fazendo escolhas através ou por conta de um Ricardo que eu era 10 anos atrás e não sou mais. Não parei para pensar, não fiz as minhas perguntas de simplificação. Estou fazendo porque eu aprendi a fazer como eu era. A gente vê muita gente fazendo escolhas no seu casamento como se fossem adolescentes. Exato. Cara, é porque, peraí, não sou mais esse, o que eu quero de verdade? Né? Então, eu digo que a gente precisa começar por aí.
Né? Começa pela raiz, né? Porque as pessoas querem fazer escolhas olhando para o fruto, né? Mas a gente não vai ter fruto se não olhar para a raiz. Até porque não vai existir fruto se não tiver uma árvore toda plantada, né? Pois é. Então, esses frutos eles vão ser só diferentes, né? Se você resolver encarar a raiz e começar a nutrir ela com aquilo que precisa ser nutrido para aí sim um dia o fruto ser diferente. E aí é mais louco ainda, Fê, concordo plenamente com o que você está dizendo. E você tem que fazer isso, inclusive, contando com a possibilidade de não colher frutos. Total! Porque, minha avó de novo, filho, aquilo que você planta, você colhe, ela estava errada. Eu posso plantar e entre o plantio e a colheita pode vir uma geada e eu perdi tudo aquilo que eu plantei. Outros podem colher o que eu plantei e está tudo bem. Então, nada garante a colheita. Agora, eu preciso me ocupar do plantio, eu preciso me ocupar de arar a terra, eu preciso me ocupar de cuidar da semente. Isso eu preciso fazer, porque a vida acontece no agora. O resto é expectativa que pode não se cumprir. E por isso pessoas estão frustradas. Eu plantei, e aí outro veio e colheu. Fala, se ela vi. E até entender que, de repente, uma tamareira da vida mais, né, mais tradicional, porque hoje já tem tamareiras que dão, acho que, frutos em 7 anos, mas geralmente são décadas, né, pra você conseguir ter um fruto. Isso, 70 anos. Então, é uma coisa que a gente está vivendo esse mundo muito, né, que é tudo para já, né, imediato. E até já pensando um pouco nisso, André, como que você vê, você é um cara que você transita, né, por esses mundos da arte, dos negócios, e como que você vê todas essas inteligências artificiais chegando, né, e ao mesmo tempo você fala tanto, né, a gente sabe dessa importância desse fator humano, né, e também já provocando um pouquinho essa questão, como que foi para você sair desse lugar de advogado que depois foi conhecido como ator, né, em grandes redes aí nacionais, até internacionais, né? Você teve episódios fora do país, você me contou em Berlim, com marcas interessantíssimas. E daí queria saber como é isso, de você chegar numa empresa hoje e ter um pouquinho essa imagem do ator, se você sentiu alguma resistência. É claro que hoje você já está muito estabelecido nesse mundo das palestras e tudo, mas como que você junta tudo isso? Inteligência artificial, pessoas que precisam ser ouvidas, e enfim, e esse caldeirão de ator, de palestrante, de advogado, enfim. Pergunta extremamente complexa. Eu vou começar por onde talvez eu menos saiba como navegar, que é essa questão da própria inteligência artificial. Porque de fato eu ainda acredito muito, e eu não sei para onde nós vamos, no fato de que o ser humano é este ser absolutamente criativo e de que talvez quando a inteligência artificial chega a ponto de criar de forma tão sagaz quanto a nossa, eu não sei o que será, né? Se é que esse dia chegará. Mas de fato eu acredito que a gente está num caminho sem volta, eu vejo isso acontecendo dentro das organizações, muitas vezes a tecnologia é tão premente, tão latente, e aí eu vou para uma organização e vejo que o que as pessoas querem é não o high-tech, mas o high-touch, né? Tem um cara que eu acabei de ler um livro dele, vi uma palestra dele, o Robert Bagava, tem um livro chamado Não Óbvio, e tem um momento em que ele fala que luxo hoje não é mais definido como escassez. Luxo hoje é relações humanas. Né? Já tem organizações que cobram mais caro para você ser atendido por um indivíduo, um ser humano, e não por uma máquina. Olha onde a gente chegou! Isso. Quer dizer, o que era antes lugar comum, agora não. Parece que você quer um atendimento exclusivo. Você quer um humano? Porque quem é que já não passou por isso? Falou, cara, eu queria que alguém do outro lado da linha falasse comigo. Eu só queria falar com alguém porque não é só questão de... Eu até tenho um vídeo que eu coloquei no Instagram que fala sobre isso. Às vezes você não está em busca só da resolução do seu problema, você está em busca de acolhimento do outro lado da linha. Claro que a resolução é o final, mas um acolhimento. E a máquina vai te dar talvez só a solução. Só muitas solução, vezes, não cara, acolhimento. tecre 2, 3 e eu não entendi muito bem o que é para teclar. E a gente fica esperando o número 9, que é falar com o atendente. Quem é que faz isso? A história, né? E às vezes não tá no 9, né? Que é porque se apertar o 9 já não vai te levar Não para vai lá. mais Os caras já falar. sacaram que a gente tá esperando o 9. Aí você fala assim, eu só ouvi o primeiro, já vou apertar o 9, não, aí cai numa outra, não é. Então, cara, é de um lugar onde a gente vai ter que mapear muito bem, com muita sensibilidade. Para quê? Como? Mas sem esquecer que no fundo o indivíduo, né? O Simon Sinek, que é um pensador de liderança,
ele tem uma frase atribuída a ele que é independente do seu produto ou serviço, seu negócio são as pessoas. A qualidade de vida, o bem-estar e a saúde delas. Isso não pode ser perdido do foco. São as pessoas, né? Então a tecnologia tem que ajudar a gente a entregar às pessoas essa qualidade de vida, esse bem-estar e a saúde. E aí tudo bem, maravilhoso a tecnologia poder nos oferecer isso, né? Mas desde que a gente não esqueça que uma empresa é feita de gente. Você tirar Todas as pessoas as empresas, né? Empresa é uma ficção jurídica, né? Você olha para uma empresa maravilhosa sem ninguém, infinitas possibilidades, mas Exato. só maquinário lindo, possibilidade, cara. Não faz nada. E como diz, é uma razão social. Qual a sua razão social, né? E quem é que Não seria efetiva isso? e faz essa razão se efetivar? Pessoas. Né? Então eu acredito que a gente vai chegar no momento, como há pouco tempo atrás eu li que alguém sobre esse GPT alguma coisa, o chat lá, disse assim, cara, vamos parar com isso um pouquinho? Isso. Eu não sei se isso foi uma jogada de marketing, uma verdade, mas de fato pera um pouquinho, pra quê de fato? Né? Porque isso tem que estar conectado. O que a gente vê hoje muitas vezes é uma startup inventando o produto e depois querendo criar necessidade do produto que ela inventou. Cara, pera um pouquinho, é isso mesmo, né? É isso mesmo? Peraí. Que doido. Então eu acho que é esse o caminho. Agora falando sobre como eu construí esse caminho a gente falava até antes, né? No começo, quando a HSM, eu começo a fazer parte da HSM como um consultor parceiro, e a HSM é uma das melhores escolas de educação corporativa desse país, então eu tenho colegas altamente capacitados, com uma formação acadêmica muito profunda e vertical, e quando eu chego lá, e talvez a minha formação um pouco transversal, no começo tu dizia assim, cara, mas um artista vem aqui falar sobre o que especificamente, né? E a dificuldade, eu me lembro do pessoal da HSM, viu, vamos participar da reunião, não de briefing, mas a de venda, porque eu preciso fazer com que as pessoas conheçam você. E eles já me conheciam, porque houve um processo de apresentar para eles o que eu fazia, eu pelo crivo inicial eu tinha passado, mas na empresa, né? E aí eu ia para as conversas. E aí quem é normalmente o meu contratante? O gestão de pessoas. A gestão de pessoas fala, maravilhoso, é isso que a gente precisa, bora, porque de fato é isso, é falar sobre os meus temas, confiança, empatia, criatividade, inteligência coletiva. Mas era difícil sim, porque havia um receio muito grande, né? Tem um preconceito, ainda hoje tem a expressão, André, não vai fazer ninguém aqui abraçar a árvore. A expressão do mundo corporativo para coisas que são abraçar a árvore, né? E é muito do artista abraçar a árvore, né? E aí como é que foi? Foi um caminho também. Eu me lembro que a primeira vez que eu apresentei um workshop para a turma da HSM, pessoal de venda e de educação da HSM, era um workshop que eu tinha desenhado, que eu fazia para o Sistema S, e era um workshop que eu tinha dado o nome de Arte da Felicidade, porque durante muito tempo, como professor de teatro, eu desenvolvia workshops e eles eram, e o que eu mais ouvi das pessoas, cara, teu workshop energiza a gente, é super criativo e eu saio feliz. Falei, puxa, vou dar esse nome e comecei a fazer. Quando eu levo para a HSM esse projeto, e ali eu tive uma mestra, que é uma amiga hoje, que era diretora de educação da HSM, a Ângela Maciel, que é alguém que está no mundo corporativo há séculos, mas também uma artista, cantora, pianista. A arte sempre está em todos os lugares. E aí ela assistiu aquilo, cara, a gente fez o workshop, eu saí de lá, ela me levou para a biblioteca da HSM à época, que eles durante muito tempo foram uma editora também, a HSM tem livros incríveis, e aí ela falou, tem uma coisa que está acontecendo aqui, você faz uma coisa incrível que você não sabe o que é, mas nesse mundo você vai ter que aprender a dar nome às coisas. Ela selecionou 10 ou 12 livros na época e falou assim, só volte aqui quando você acabar de ler esses 12 livros, porque aqui está a explicação daquilo que você está fazendo e vai te ajudar a conectar as coisas, porque a gente precisa conectar as coisas para esse público, né? E para qualquer público. Sim. Eu entendi que as pessoas precisam saber os porquês. E aí eu mudei, aí eu reconstruí, aí tem um pouco, claro, desse lugar mais artístico, aí eu vou estudar o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, aprendizagem pela ação, porque de fato é isso, né? Era isso que eu fazia, porque não adianta racionalmente explicar para as pessoas, né? Beleza, você fala, cara, totalmente, maravilhoso, mas como é que eu faço? E a gente aprende fazendo as experiências. Então fui me especializar no CAV e aí construí um pouco dessa metodologia de trabalhar com esses assuntos, de uma maneira, às vezes, que resvala o lúdico, mas muito fortemente alicerçado em direcionadores de conteúdo da área de gestão, de liderança. A HSM me coloca em contato com pesquisas recentes, né, com a oportunidade de conhecer essas pessoas, né,
cara, conheço os autores desses livros que, né, porque eles vêm para trabalhos anuais aqui na HSM, eles nos colocam em contato com esses caras. Então é maravilhoso poder aprender e tá bebendo de uma fonte como essa. Então acho que aí a coisa quebrou, né? Hoje eu atendo organizações que há uns anos atrás se diria, nossa, será que uma instituição bancária, por exemplo, eu atendo várias hoje, não só as cooperativas, atendo instituições bancárias mais tradicionais. Porque estamos falando para o ser humano lá dentro, que pós-pandemia, inclusive, voltou ainda mais ferido, mais machucado, mais precisando deste processo de empatia, de clareza de comunicação, de inteligência coletiva, enfim. Então, Vandré, muitas dessas corporações, né, a gente também tem um privilégio de estar inserido em muitas corporações, muitas empresas também, por causa da... Só vamos fazer um parênteses, né? Para quem não sabe também, eu sou Bruno Vidia, esse aqui é o meu sócio, Luiz Fernando Barbosa. Nós somos sócios de algumas empresas, uma delas é a Holy, né? Que é uma agência de marketing, de publicidade, de comunicação, enfim. E dentro desse negócio e de outros, a gente tem essas oportunidades, né, incríveis, né? A gente, inclusive, acho que já fizemos trilha juntos pela Holy. Já, a gente em alguma... Com o André? Com o André, foi, a gente fez. Fez tanta coisa, né? Enfim, fez bastante coisa. Só para parênteses. É exatamente sobre isso aí, né? A gente tem esse privilégio também de navegar dentro de várias empresas também, de vários ramos diferentes, né? Desde indústria de alimentos, né, a indústria têxtil, a aviação executiva, né? Então a gente também está sempre sentado com inúmeros gestores, né? E muitas vezes a gente acaba se deparando com muitos dos gestores sendo aquele autossuficiente, né? E você falou algo sobre o caminho sem volta, né? Cara, você acredita que esse caminho sem volta, ele passa por se conectar com a nossa verdadeira essência, que é simplesmente ser humano? E muito do que essa autossuficiência dos gestores, ele está buscando é tipo assim, cara, eu esqueci nessa busca em tentar resolver tudo que era problema de um negócio, eu esqueci a principal coisa, que é, cara, que tudo disso aqui só funciona porque existe um ser humano aqui fazendo e a gente precisa se conectar com a nossa essência de verdade, que é simplesmente ser humano. Porque assim, ó, você falou em um momento assim, ó, a arte de viver. Cara, né, fui viver, né, tive toda essa vivência e tal, não sei o quê. E eu sou um cara que eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável de falar que eu não tenho faculdade, não tenho curso superior, né? E eu entendi que a maior escola que existe no mundo é a arte de viver. Eu fui aprender 2 idiomas diferentes, eu fui, né, me conectar com pessoas diferentes, então eu entendi que a escola da vida, não estou falando que estudar não leva a lugar nenhum, pelo amor de Deus, não entenda mal, né? Aliás, conhecimento muda a vida, transforma a vida e vai adquirir conhecimento, né? E aliás, é isso que a gente está fazendo, uma ceia e partilha e troca de conhecimento, né? Mas assim, cara, a arte de viver, eu acho que a vida é a maior escola que você pode ter e por isso você precisa viver ela no momento presente o tempo todo e estar disposto a entrar nessa ação, né, para responder todas aquelas perguntas que aconteceu no começo. Mas o caminho sem volta de toda essa galera que se acha, não toda, né, mas uma grande maioria, que está descobrindo que, cara, não posso ser mais autossuficiente, preciso me conectar com a minha essência é preciso descobrir novamente o que é ser humano? Correndo o risco de ser ingênuo, eu acho que sim. Claro que a gente não pode generalizar, eu talvez parta de um olhar que é de um olhar dentro de um aquário, que é esse que eu vivo hoje. Claro. Né? E a gente falava sobre isso. Exato, né? Bolha, né? A gente olha para uma bolha, né? Então eu só sou chamado para organizações que de alguma maneira acreditam que falar sobre soft skills, né, que continuar ofertando conhecimento às pessoas é um caminho dentro das organizações. Então eu tenho muito este lugar deste mundo e isso me traz essa sensação e esse desejo, talvez mais até do que uma sensação, uma esperança de que esse seja um caminho. Né? Eu converso com muito, ontem mesmo eu estava com o CEO de uma grande organização e ele disse, cara, a exceção hoje, 8 horas da manhã, ele falou, começar, porque agora antes das 9 não, eu cuido da minha saúde, porque eu tive um piripaque, eu precisei me reinventar, eu tenho uma filha 2 filhos, ele tem de 6 anos, uma de 15, ele falou, cara, eu parei e pensei, se eu não vou estar aqui quando os meus filhos tiverem 15, se eu não... Cara, e a gente aprende na dor, né, a gente aprende no susto. Crescer dói, né? Então eu acho que é um caminho. Tá. É um caminho, não é para todos, não é, mas eu acho que em algum momento a gente chega. E é aquela coisa também da maturidade, né, gente? Tem algo que é
A gente, quando é jovem, se acha invulnerável, a gente acha que vai ser eterno. É um pouco disso, né? É só a gente lembrar do que a gente fazia quando era adolescente, pelo amor de Deus. Numa época, inclusive, que você podia beber e dirigir, que carro não tinha cinto de segurança, ninguém usava capacete. Na moto, fumava dentro do avião. Cara, nós somos sobreviventes, né? Na época eu não peguei. Eu também nunca fumei, não sei disso. Mas, mas somos sobreviventes. Né? Você tinha que sobreviver à tempestade para fazer uma ligação no orelhão. E tinha que dar sorte dele estar funcionando. Um dia você procura no Google o que era orelhão. Então é um processo mesmo de amadurecimento também. E aí esse amadurecimento, ele não vem, porque a gente está falando de novo de evolução, que é diferente de crescimento. Eles acontecem quando você tem 20, a depender de como foi a sua vida até ali, para outros aos 40, às vezes para um líder aos 55, aos 60, eu não sei, mas de fato é esse lugar, né? Acho que foi Nelson Rodrigues que dizia, jovens envelheçam, envelheçam. É um processo, né? Claro que não estamos falando só do envelhecimento, estou falando de uma evolução mesmo, mas eu acho que o caminho é esse. O que eu vejo verdadeiramente e aí vou falar num aquário de novo, as pessoas dentro das organizações dizendo, nós precisamos manter aqui os talentos, né? Que eu até brinquei que eu não gosto da palavra retenção. Retenção para mim é retenção urinária. Né? Então, vamos reter talento, eu já digo que eu não gosto. Mas você tem que oferecer uma cultura que faça com que as pessoas queiram ficar. E aí eu digo, essa cultura precisa ser tão legal que os talentos que estão do lado de fora queiram estar na sua organização. Por que eu estou falando de um aquário? Porque muita gente ainda trabalha no nosso país pela pura subsistência e sobrevivência. Né? Mas a luta por esses talentos, ela passa por construir esse lugar humano, para o ser humano, e construir um ambiente dentro de uma organização onde o cara está entregue produtividade, entregue tudo aquilo que é necessário, porque a empresa tem como razão social bem-estar, saúde das pessoas, não vamos esquecer isso, e dar lucro é fundamental. Dar lucro é função social. A conta precisa fechar. E dar lucro é função social. Uma empresa que dá lucro paga os impostos, gera riqueza. Eu atendo uma organização que é a Minerva Foods, que está em cidades onde, né, eu tive a oportunidade esse ano de rodar todas as unidades com trabalho falando sobre cultura. Em cidades com 10 mil habitantes, 3 mil pessoas trabalham na Minerva Foods. Não vai encontrar uma família que quer dizer. Então, olha, que não é impactada, olha como a importância dessa empresa dar resultados. Total. Ela oferece emprego para a cidade toda. Então a gente está falando também desse lugar. Mas isso precisa ser um lugar também humano, onde eu possa levar minhas vulnerabilidades, fragilidades, onde eu possa fortalecer uma equipe que cuide mutuamente um do outro. Então tem um conceito muito interessante que é empresas que curam, né? Que ela é bem contundente, não é ter um psicólogo à disposição, você deve ter, ok, mas é criar uma equipe que num primeiro momento é a sua rede de apoio para se curar, para perceber que existe um problema e dizer, cara, que eu posso ser, eu posso dizer que tal, é esse lugar do ser humano que é tão fundamental. E claro que a liderança exerce um papel fundamental nesse lugar. Nem sempre esse líder é o líder humano também, né? Às vezes ele tá lá só porque... Não, e às vezes ele ainda tá nesse lugar que você falou do super-homem, né? Que até um pouco tempo atrás um líder não podia ter vulnerabilidade, fragilidades, cara. E a gente fala, não, até porque... Eu me lembro no começo, eu ouvia de alguns líderes, a liderança é lugar solitário. E eu falava na lata, assim, dizia, a solidão é uma escolha. Não, a liderança não pode ser um lugar solitário. A liderança funde-se com a sua equipe. A liderança chega com as suas vulnerabilidades e monta, por sorte, se Deus assim ajudar, uma equipe que o complete nas suas vulnerabilidades, porque é junto. Ok, o líder aponta o norte, mas quem rema, quem diz como, normalmente é a equipe que ele faz parte. Ele é faz parte, exato. Né? Então a gente precisa entender. E aí é muito mais leve para esse líder que chegou nesse lugar. Eu falo para a liderança, muitas vezes a liderança média dentro de uma organização, eu falo, cara, você tem que se tornar prescindível para a sua equipe. Não imprescindível. Porque se você se tornar imprescindível para a sua equipe, você está matando a sua própria chance de crescer. Porque os caras vão olhar para você e vão dizer assim, não tira ele de lá não, porque se ele sair a equipe morre. Morre ou a empresa fecha. Você tem que fazer uma equipe que funcione sem você. Você pode tirar férias e falar assim, cara, entregaram o melhor resultado sem mim, tá tudo bem. Que ótimo, porque você formou outras equipes, pessoas, outros líderes formais e líderes informais. Então é um processo de olhar para essa liderança
que eu entendo que o mercado está fazendo. Né? A gente está contestando preceitos que até então não são fáceis, Né? A pandemia volta e a gente está discutindo trabalho presencial, híbrido, e tem uma coisa que fica lá latejando na cabeça do líder, que é o quê? Era minha avó que dizia, o boi só engorda na visão do dono. Aí o cara fala, não, tem que voltar, tu tem que ver todo mundo trabalhando. E eu falo, trabalhando é diferente de produzindo. Como é que o cara produz melhor? Exatamente. Vamos entender? Às vezes... Não é você vendo. Não é você vendo. E tem casos, né? Tem casos, aliás, que a gente ouviu de, por exemplo, o cara trabalhava 2 períodos, né? E daí tem alguns casos que o cara falou assim, cara, em meio período, né, o pessoal tá entregando o que eles entregavam nesses 2 períodos também, né? Então é muito relativo isso, né? De estar presente, de não estar. Mas enfim. É isso. Nós temos um exemplo aqui na equipe, né? Kaique não trabalha bem de manhã, né? Não produz bem de manhã. Kaique produz melhor, já de entendeu? Madrugada é um avião. De madrugada você... Né, Kaique? Tá 7 horas por dia, cara. Tá pronto. De manhã traz alguém que complete você e à madrugada você pode contar com ele. Não, cara. Mas viu, Vandré, agora você comentou, né, sobre essas skills, né, as soft skills. Até queria que você aprofundasse um pouquinho mais, né, sobre o que você fala, como você define, né, essas habilidades. E também já fazer um paralelo desse skill que não sei se é tão soft assim, que é a paternidade, né? Então, como que você vê, né? Como que você define esse cruzamento, a importância disso e o que você está adquirindo, né? De habilidade nessa formação como pai? Deixa eu fazer um complemento, se me permite, né? Porque enquanto você estava também falando, né, sobre o ser humano, né, eu entendo muito que as empresas, de alguma maneira, elas acabam negligenciando algo que parece ser viegas, né, para alguns, que é a tal da missão, visão e valores, mas que muitas têm começado a resgatar principalmente os valores em si, e muitos desses valores, eles são valores e princípios de base familiar até, né, como por exemplo, honestidade, empatia, transparência, né? Coisas que você aprende às vezes dentro de casa ou muita gente está deixando de aprender dentro de casa. E aí agora pegando essa questão dessa base, né? Que você falou assim, como você tem aprendido, o que você tem aprendido sendo pai, você acredita que também as empresas, se tivessem hoje um olhar mais de base familiar, num contexto geral, né? Talvez a gente tenha uma contribuição para esse futuro mais humano, melhor, né? Porque eu anotei aqui, né? Eu entendi com algum tempo que crescer dói, mas eu estou entendendo que evoluir dói mais do que crescer, entendeu? É voltar para a simplicidade do vida é uma só. Olha lá, ó, tá vendo? A gente volta para essa simplicidade, né? Bora lá. Voltando para o conceito de que vida é uma só e que a gente, portanto, aprende, pode e deve se colocar no processo de aprendizado o tempo todo, a organização tem uma função fundamental neste processo. Então, muitas vezes eu sou chamado para fazer jornadas, para fazer abertura com as minhas palestras sobre jornadas de aprendizado e de conhecimento da empresa. E é engraçado porque todas elas eu digo a mesma coisa, porque a premissa vem assim, a demanda vem assim, Vandré, a gente preparou uma jornada incrível para os nossos colaboradores. E é mesmo, com professores maravilhosos, com conteúdo incrível, e a gente quer que você lance. Eu falo, pois é, porque no fundo, a autonomia e o protagonismo é do aluno. Se ele disser, desculpa, não quero aprender, você pode ter o melhor professor da Terra, não dá para enfiar a goela abaixo. Exato. Então, aí você fala assim, é este cara. Aí eu falei, como é que você faz, né? Para esse cara dizer, eu quero aprender, eu quero seguir essa jornada. Pergunta de $1 milhão. Aí eu digo para ele, prova para ele que aquilo que você está oferecendo para ele, como jornada de conhecimento, não vai só transformar ele num líder, num colaborador mais produtivo, mas num ser humano melhor. E aí o soft skills é fundamental, porque quando eu vou para este cara e ensino clareza de comunicação, ele não se torna só um líder que se comunica melhor, mas um pai que se comunica melhor com a esposa, com o filho, com as pessoas em comunidade, com uma mãe que faz o mesmo processo. Quando eu trabalho confiança interrelacional e organizacional, esse cara estabelece melhor relações de confiança com a comunidade que ele trabalha, assim a empatia, assim a criatividade. Então a gente está falando desse lugar, eu digo, mostra para ele. Porque senão esse cara olha e fala assim, lá vem a empresa com mais uma jornada de conhecimento para que eu entregue mais, porque depois vem a porrada, entregue, vocês fizeram o curso, agora fala, prova para ele que tá tudo bem, mas que tudo que ele está aprendendo, ele vai usar em casa. E aí, o que eu aprendo em casa, eu uso lá dentro. Quando eu me torno pai,
Se você conversar com os meus amigos, meus colegas de trabalho, cara, eles vão dizer que eu me tornei um profissional muito mais adequado, muito mais produtivo, muito mais focado. Porque vida é uma só. Então o que eu aprendo aqui eu levo para dentro. Eu costumo provocar as pessoas nas organizações, eu viro para alguém e falo assim: Fernando é alguém bem-humorado e respeitoso no bom humor? As pessoas, o cara diz, eu sou. Eu falo, pois é, esse bom humor do Fernando, respeitoso, porque a forma aqui é fundamental, cabe dentro da empresa? Todo mundo diz cabe. Eu falo, pois é, porque o contrário seria dizer, prefiro trabalhar com alguém mal-humorado. Se eu falar, Bruno é um pai amoroso, a amorosidade do pai Bruno cabe dentro da organização, os caras dizem cabe. Eu falo, pois é, porque o contrário seria dizer, não, eu quero trabalhar com alguém rancoroso. Olha que louco. Então é isso, a gente precisa olhar para este lugar. Está tudo conectado. Então a empresa tem uma função, sim. A nossa educação não acaba na escola, não acaba na faculdade. E se a organização tem, e como tem, poder financeiro, na grande maioria das vezes, e pessoas, cara, ela tem que ofertar conhecimento. Ela tem que continuar ofertando às pessoas possibilidade de crescimento, desenvolvimento e evolução. Como profissional, também. Como ser humano, como um Principalmente. todo. Aí é que é o grande lance. Aí o cara tá numa empresa que fala assim, cara, eu vou lá e eu estudo, cara. E depois de estar naquela empresa, eu sou um pai mais... Melhor. Cara, que maravilhoso. Cara, que empresa que não quer... E aí eu falo assim, tá vendo? Aí você não precisa falar de retenção. Você fala de estímulo pro cara ficar. O cara quer passar a vida neste lugar. Se você começar a construir também isso. Então aí os soft skills entram. Pode falar, Bruno. Não, e pegando esse gancho, se a gente for pensar ainda que, obviamente, em empresas você está falando com homens e mulheres, se de repente você passa isso pensando nessa educação mais básica de crianças e adolescentes, eu acho que tem um desafio ainda maior de falar, olha aqui, ó, essa habilidade não é só para você passar no vestibular, essa habilidade é para você... É um buraco que, né, Cara, acho que vai mais longe ainda. Bruno, eu tive uma dificuldade para encontrar uma escola construtivista para minha pequena aqui. Eu queria uma escola Waldorf. Não achei aqui, nós estamos em Itu, né? E aí eu fui buscar uma construtiva. Porque é isso, cara. Eu fui para algumas escolas tradicionais que os caras disseram assim, então, aqui no 7º ano, com 7 anos, a sua filha já recebe essa apostila. Essa apostila eu falo, apostila? de Não. aprendizado. Eu falei, não, obrigado. Não, mas a apostila que vai garantir, né? Uma delas foi mais ou menos isso, né? Não com essas palavras, que vai garantir o vestibular. Eu falo, vestibular? Eu não sei se minha filha fará vestibular. Se vai existir. Se vai existir vestibular. É engraçado, peraí. né? Você aprende administração de empresas na faculdade, o professor nunca teve empresa, né? Não E aí, né? Voltando a soft skills, né? De certa forma, a própria definição daquilo que seria o objeto do meu trabalho vem desta minha relação com as escolhas que eu fiz, com a vivência, né, que eu tive. Por que escolher o ciclo de aprendizagem vivencial, Fê e Bruno? A minha história. Cara, eu era uma criança extremamente tímida. É engraçado porque há pouco tempo atrás, faz um ano e meio, uma das professoras da minha filha, que estuda numa escola, estudou comigo quando eu era, né, criança. Tal. E aí, a minha esposa, que toda vez faz essa brincadeirinha, porque ela, ainda assim ela fala assim, se você é tímido, tá comigo há 18 anos e ainda manda essa, você é tímido. A minha esposa também fala que eu não sou tímido, mas eu sou tímido. Aí né? encontrou a Carlinha, que é a professora da minha filha, e ela não resistiu, falou assim, cara, me fala um pouquinho sobre o Vandré, na época que vocês estudavam. Ela falou, não dá pra falar nada sobre ele, porque ele era tão tímido, que a gente não conseguia saber nada. Cara, minha esposa, eu falei, então, eu era desse lugar, com uma dificuldade de relacionamento gigantesco. Cara, viver é conviver. E como eu tinha timidez, ela me freava exatamente na possibilidade da convivência. Não conseguia... Aí vem o teatro, cara, como uma provocação médica, né? Psicólogo que alguma loucura vai fazer teatro, quem sabe e tal. Resisti durante muito tempo e quando eu começo a fazer teatro, o que aconteceu, né? Eu ia... ok, com muito constrangimento, e aí pode ser um papo para um outro dia para eu contar, porque tem um workshop que eu faço a partir de coisas que eu aprendi nas minhas aulas de teatro e como isso, mas de fato o que eu quero dizer, eu começo a agir, a fingir no teatro que eu era um personagem que não eu mesmo. Aí eu saía das aulas de teatro, como eu era muito tímido, eu continuava fingindo fora do teatro. Então eu decorava, eu falei, cara, encontrei uma maneira, eu não conseguia conviver com as pessoas sendo quem eu era, eu decorava coisinhas e aí eu não conseguia, mas de repente no grupinho eu mandava uma frase de efeito.
que eu tinha aprendido. O cara fala, o cara desiste. Mas, de fato começou assim, aí eu fui fazendo, fui copiando, e de repente, cara, o personagem sai do palco, sai das aulas e começa a dar voz a que eu tinha de verdade dentro de mim. Então, por isso que a ação é que traz o aprendizado. Aí anos mais tarde, quando eu estou naquele processo de estudar educação corporativa, já quando eu deixo o teatro, eu leio um livro, e aí eu tive que conhecer essa mulher, ela se chama Amy Cuddy, ela tem um livro chamado O Poder da Presença. Ela é professora da Harvard Business School, e ela comprova neurocientificamente, depois eu estudei tantos outros que comprovam, mas ela foi a primeira que eu tive contato, que ação gera emoção. Como chama? Repete o nome. O nome do livro é O Poder da Presença, e a mulher chama Amy Cuddy. Muito bom. Ela comprova que pequenas ações físicas modificam o nosso sistema hormonal. Ela fala sobre poses de poder, que ela chama. Quer dizer, antes de uma entrevista, a maneira com que você está pode determinar a maneira com que você vai bem. Não que vai trazer conhecimentos que você não tinha, mas como é que você consegue colocar esse conhecimento no momento adequado por conta de... Claro, seu cortisol está lá em cima... Não, vamos inverter, vamos colocar dopamina, ocitocina, endorfina, pequenas ações. E ela tem uma frase atribuída a ela, que ela tem um TED, que é um dos TEDs mais visualizados da história. Se digitar lá Amy Cuddy vai aparecer, onde ela diz essa frase: não finja até conseguir, finja até começar a ser. Por quê? Porque o treino modifica. Aí você lembra do Oscar Schmidt, que tem aquela frase que não é dele, né, que é do Adam Palmer, um golfista, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É a ação. A ação é capaz de transformar. Por isso que não dá para ficar só aqui, como você falou. Então, quando eu começo ao teatro, só anos mais tarde que eu falei, cara, quando eu li essa mulher, eu falo, cara, por isso. Porque as pessoas não fazem sentido, não é possível, André. Você fez televisão, você fez teatro, você sobe agora para dar uma palestra para 2.000 pessoas. Cara, e a timidez? Eu falo, cara, eu aprendi com a ação como vencer esse processo. E por isso eu escolhi o cara. Faço muitas palestras. Na mesma medida eu vou para a sala. Ontem eu estava em sala de aula trabalhando no workshop comportamental. Porque eu digo, cara, é aqui. Aqui o conceito, aqui a prática. E depois da prática as pessoas falam, caraca, é assim que funciona? Claro, não é. Não, mas sim. Claro, é o começo processo, de um processo. E o CAV é um método? É um método. Que você... Que é baseado no APA, aprendizagem pela ação. Tá. E o CAV é exatamente, ele usa o ciclo, que é um ciclo que é uma metodologia muito propícia, que começa sempre pela ação, depois, quer dizer, o conteúdo vem depois, quer dizer, sabe? Primeiro você age, você nem sabe o que está fazendo. Depois você vem e discute sobre aquilo que você sentiu. Aí aquilo que você sentiu conecta invariavelmente com o conceito, aí você generaliza e fala assim, vamos colocar em prática, no dia a dia, é possível, é muito doido. E faz muito sentido, cara, porque assim, ó, há um tempo atrás eu aprendi que ação e sensação andam juntas. Então, assim, ó, cara, você acordou chateado pra caramba, entendeu? Né? Mas se você começar todos os dias, né, a acordar e mesmo chateado, se dedicar a sorrir, falar bom dia, bom dia, bom dia e tal, e criar esse hábito, entendeu? De agir dessa maneira, mesmo que você seja um cara muito rabugento, a tendência é que você comece a ficar uma pessoa mais amável, mais afável, né? E aí me traz uma história verídica de que um bom dia pode salvar uma vida, né? Existe um caso de um trabalhador que ele trabalhava num frigorífico, que ele ia para a empresa e todos os dias ele falava bom dia para o porteiro e falava o nome do porteiro, né? Então a gente, de novo, né, o simples, né? A gente esqueceu de fazer coisas simples na vida, né? E minha avó me ensinou muito isso também, né? A simplicidade das coisas, e entre elas a grande mais poderosa delas é o amor, da sua forma genuína e plena de ser, né? E esse cara, né, entrava todo dia, falava bom dia, Ricardo, bom dia, né, e tal, não sei o quê, e em um determinado dia, né, ele ao sair da empresa, ele não saiu da empresa. Todo mundo saiu da empresa e o porteiro notou que, né, o Ricardo, o nome fictício dele, não saiu da empresa. Né? Eu falei assim, cara, mas ele não saiu ainda? Aí ele foi verificar e tal, ele tinha ficado preso dentro de um freezer, né, dos freezers. E o cara salvou a vida dele ali. Então, ou seja, um bom dia pode salvar a sua vida. Então aquilo que você tá achando aqui, tipo, besteira, não tenho tempo para fazer isso. Cara, uma pequena ação
pode ser capaz de transformar ou salvar a sua vida. E a gente volta nessas escolhas, né? Milhares de escolhas diárias, né? De fato, tem dia que você fala, pô, cara, Você hoje fica não é doido. meu dia. Mas você fala, cara, ou vou perder mais um dia, né? Ou vou tentar mudar essa visão, pelo menos, né? Mudar o ângulo de visão, enfim. E aí vá pra ação, Bruno, é isso, é aquela história. Se você esperar Agir. o medo passar pra agir, Não vai dar certo. passar, porque sempre vai ter medo. Né? É agir, depois o medo se mostra menor do que aquilo que você imaginava. Tem um ditado popular que diz: eu sou feliz porque canto ou canto porque sou feliz? Cara, na dúvida, cante. Né? Ah, não estou feliz para cantar, cante, que talvez isso te deixe feliz. É esse lugar isso. da ação, mudando as emoções. É um processo, a gente tudo se resume a isso. Então às vezes você fala, puta, não quero acorde, fale bom dia, abra, respira, agradeça, seja grato. Não é abraçar a árvore, é de verdade. só abraçar. Não é só a abraçar a neurociência árvore, né? comprova que ações verdadeiramente modificam. Esse livro é muito interessante. Que legal, cara. E não é à toa que ele chama o poder da presença, porque ela sempre diz isso agora. A sua presença física determina muito sobre tudo que você pode estar sentindo e como você pode coordenar as coisas, né? E aí eu olho e falo, cara, eu sou resultado, mesmo sem saber de um processo. De tanto usar técnica, cara, onde foi parar a minha timidez? Eu continuo sendo introspectivo, mas eu lido muito bem com uma timidez que virou história. Você acredita que o medo, os seus maiores problemas estão ligados ao seu propósito de vida? Porque você tinha medo de se comunicar, de se relacionar, totalmente introspectivo, totalmente tímido. Através da ação, né, começou a descobrir isso e isso se tornou, né, hoje praticamente o seu propósito de vida, até onde eu entendo nesse momento. Né? Você hoje fala para as pessoas de como que a gente pode se relacionar melhor, como que a gente pode ser esse ser humano melhor em essência. Você acredita nisso, cara? Muitas vezes o nosso medo, os nossos maiores problemas estão relacionados com os nossos propósitos, com aquilo que Deus desenhou pra gente. Aliás, essa outra pergunta, né? Você acredita que isso é algo que foi entregue para você como um presente, como uma dádiva? Você me lembrou do Steven Pressfield, que eu já citei aqui antes. É um cara que eu gosto muito, eu leio com consistência. E ele tem um livro chamado A Guerra da Arte, que é diferente da arte da guerra do Sun Tzu. É outra coisa completamente diferente. E aí ele fala sobre a resistência. E resistência é o que nos impede de alcançar aquilo que a gente deseja. Ele até classifica a resistência de um jeito tão bonito. Ele diz assim, resistência é entendida quando dentro de você existem duas vidas. A vida não vivida e a vida que você vive. Entre as duas, resistência. Então, se você é um pintor que não pinta, um pianista que não toca, enfim, com um educador que não educa, com um empresário que não empreende, você sabe o que é resistência. É o que te impede de viver aquilo que você diz. E ele diz uma coisa, ele fala, talvez o lugar onde há mais resistência seja exatamente onde mora o seu profundo propósito. Então aquela ligação que você não quer fazer, talvez seja aquela que você mais precise fazer. Aquela dor que você não está conseguindo se livrar porque você acha que não consegue perdoar, talvez seja a coisa mais importante que você tem que fazer hoje, perdoar. E a gente só consegue olhar essas coisas em perspectiva, né? Então, eu acho que tem um fundamento, sim. Assim como quando Steve Jobs diz para os caras, para os formandos de Stanford, ouça o seu coração, porque de alguma maneira ele sabe naquilo que você quer se tornar. É um pouco disso, né? Onde é que está aquilo que te chama e o próprio medo que te impede? Talvez seja esse lugar. E a gente não está parando para ouvir o nosso coração, a gente não está parando para entender que há uma resistência. Não é fácil pagar os preços, né? São escolhas que dependem de uma coragem de agir, o que não significa não ter medo. Mas é um processo. Então, eu acredito nisso, sim. Aliás, coragem que é agir através do coração. Pois é, né? E tem uma outra questão que a gente costuma ouvir, né? Que é aquela questão que quando você pede paciência, não é que você vai receber paciência, né? Você vai receber uma situação para você exercitar a tal da paciência, né? E eu realmente acredito que o medo, ele tem um pouquinho disso também, né? Eu acredito que o medo, a coragem, né? Então sim, né? Nós temos medo, isso, né? Aliás, nós temos medo. Eu mesmo, muitas vezes me pego numa situação e falo, opa, peraí, mas, cara, até onde que vai esse medo aqui meu? Até onde ele está me limitando? E até onde o medo pode ser um combustível para essa coragem também, né? Da gente transmutar isso,
né? Da mesma maneira, cara, eu peço paciência, vai vir uma situação desagradável, um problema para você ter paciência. Se você tem medo, então aproveite esse medo seu e direciona para algo bom também, né, cara? Eu acho Como um que, combustível. Eu acho que talvez o principal de tudo bem você ter medo, você só não pode perder a sua fé. Porque mesmo tendo fé, o medo ele vai continuar existindo, mas a fé é a certeza das coisas que já aconteceram. Então, por mais que você tenha medo, a sua fé precisa ser maior que o teu medo, né? Então você não pode jamais se inativar porque, o medo, cara, esquece. A minha fé ela é sempre maior do que o meu medo, entendeu? E aí eu supero isso e continuo indo em frente. E é interessante isso que a gente estava falando, porque mesmo eu estava lembrando aqui do próprio Jackson, né, que foi entrevistado aqui, enfim, entrevistado não, né, que a gente teve essa conversa, e ele falou sobre isso também. Ele falou, cara, eu era um patinho feio na escola, né, e depois ele passou a cuidar de pessoas, da vestimenta deles, enfim, cara, ele transmutou isso para algo, né, que realmente tem a ver com o que ele faz. E agora voltando aqui a você, Vandré, eu acho tão incrível isso que cada pessoa que a gente encontra, né, tem essas variáveis infinitas da vida transformam em uma pessoa única mesmo, né? E pensando agora, né, em você que teve esse lance com advogado, né, que você fala muito bem, como ator, né, mesmo sendo uma pessoa mais tímida lá atrás, você fala muito bem, imposta a sua voz muito bem, até a gente tava brincando aqui, né, a gente tem que falar um pouquinho mais baixo. E obviamente que tem todo um caminho que é até interessante, acho que, de você olhar hoje, né, e olhar para trás e falar, cara, entendi porque eu precisei fazer aquela, né, sei lá, a escola de ator, entendi porque me formou, né, esse ser humano incrível que você é hoje, né, cara. Como que você vê, assim, essas passagens que você teve, cara? Ai, cara, a gente não pode querer encurtar as coisas, né? Há um tempo atrás, um jovem, 15, 16 anos, falou assim pra mim, vai fazer mais novela não, né? Não quer fazer mais novela? Eu falei assim, não sei, foi um processo, né? Agora, eu acho que não, até porque eu tô dentro... Mas aí, eu quis saber, mas, né? Por quê? Ele falou, não, porque novela é muito chato. Ele falou. Aí eu falei, pô, mas o cara jovem, por que novela é muito chato? Né? Esse consumidor de hoje. Ele falou assim, porque tem que esperar o capítulo de amanhã para saber o que vai acontecer. eu gosto de maratonar, se eu gosto da série, eu quero assistir tudo. Aí eu falei, então vou te pedir para assistir uma coisa. Eu falei para ele, assista um filme chamado Clique, que é bem bobinho, mas assista. Cara, né, o filme Clique é um cara que começa a acelerar as partes ruins da vida. Sandler, né? O do Adam Sandler. Exatamente. Cara, e aí ao acelerar as coisas ruins da vida, ele perde exatamente tudo que é a vida. Então não dá, é um processo. É um processo que a gente, em perspectiva, consegue olhar e a gente tem que entender que precisa passar. Não é fácil. Não, tem algo aqui dentro que fala, cara, eu quero já acolher o que é expectativa, eu quero... Mas é isso que nos forja mesmo, né? A gente parece que é mesmo ali polido, para que surja aquilo que... E é um processo, né? Eu estou ainda, eu não sou. Eu vou passar por esse lugar da mesma maneira, aprendendo, reconstruindo. Por isso que a metamorfose ambulante que eu brinco do Raul, né? Eu quero agora desdizer tudo o que eu disse antes, e tá tudo bem se eu tiver um fundamento para dizer, aprendi, porque inclusive é uma das coisas que a gente precisa entender, né? O que eu penso não me representa. Cara, o que eu penso está aqui para que se você me provar que tem um pensamento melhor do que o meu, eu digo, Brunão, obrigado, cara. Isso é muito legal. O que me representa são os meus valores e princípios, cara. Isso é inegociável. Isso é inegociável. O que a gente acabou de viver com a questão política foi isso. Exato. Eu pensava, eu acreditava numa coisa, aí cara, então a gente não pode ser amigo. Não pode ser amigo. Cara, pelo amor de Deus, cara, o que eu penso não me representa. O que eu penso está colocado na mesa, e se tu me provar que eu estou errado, cara, com humildade eu vou dizer, meu irmão, obrigado por me ajudar. E agora aquilo E humildade é um princípio. Puxa, e isso não se muda. Então, mas as pessoas estão confundindo esse lugar. Estão confundindo. Lá, né? Às vezes tem essa, eu vou chegar lá, mas daí você chega lá, o lá chega lá de lugar, na onde, né? O que é o lá para você, aqui né? É o lá, né? Anota lá, que vem depois do sol, antes do sim. E muitas vezes nesse turbilhão de coisas acontecendo, você já chegou lá e você não percebeu também, né? Eu tenho certeza que quantas pessoas olham pra você, pro Fer, enfim, pra gente falar, cara... Eu queria tanto pô, eu queria tanto estar lá. E agora só um adendo, que é muito importante que eu fale isso. A gente tava falando em casa esses dias, né, numa reunião, que é o seguinte,
Muitas vezes, o problema que você tem alguém que tem o sonho de ter esse problema, né? Acho que cai muito nesse lugar do chegar lá nosso também, de falar, pô, cara, às vezes eu brigo, sei lá, né? A gente discute com a esposa, eu tenho filho, aquela família, ou no emprego. Cara, tem gente que só queria um emprego. Tem gente que só queria uma família. Tem gente que queria estar com a pessoa que ele ama do lado. É isso. A gente precisa fazer esse exercício, cara. Isso é forte. A gente precisa fazer esse exercício de olhar as coisas em perspectiva, de parar com tanta inferência de que as pessoas vivem o que a gente vive. É isso mesmo, cara. Por isso a presença absoluta. O que eu vivo aqui, a gratidão é fundamental, cara. Agradecer os meus problemas, exatamente isso, porque eu tenho a oportunidade de tê-los, né? É o que você falou. Eles estão moldando, né? Eles estão nos moldando. Quem diria que aquele problema seu dessa timidez, né, te levaria hoje a falar com milhares de pessoas e de uma forma brilhante, né? E é o mais doido assim, quando eu vejo você falando sobre essa solução, me interessa, cara, porque tem um desejo também dentro de mim, né? É o que a gente tava falando de compartilhar o que a gente de alguma maneira desenvolveu, né? Que a gente foi polido para isso, né? Não que eu sou melhor, não. Mas, cara, quando eu vejo você falando, eu quero aprender com o Vandré aqui, né? E aí eu acho tão mesquinho isso de, cara, o que um ator vai falar para minha empresa? Cara, um ator é o Vandré, que passou por tantas coisas, que fez X, que foi advogado, que passou por aqui, por ali, por aí, e formou essa figura única, né? Então, cara, é muito louco. Esse chegar lá é aquela história, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Caminho, a verdade e a vida. Né? Então tá no caminho, né, Vandré? Absolutamente, né? Absolutamente. E mesmo desse processo, né? Quando eu começo como consultor, as dificuldades que eu tinha, e hoje, cara, como as pessoas querem. E eu falo, cara, que legal que eu tenho essa oportunidade. Eu sempre agradeço muito essa oportunidade. Eu começo as minhas palestras dizendo que eu agradeço no momento em que a atenção das pessoas é um bem tão valioso, eu agradeço o espaço de fala e de atenção delas. E eu digo, eu agradeço, e isso me gera uma responsabilidade gigantesca. E a essa responsabilidade eu quero fazer valer trazendo minimamente conhecimento, mas sempre com este lugar de que eu não tenho todas as respostas. Que ótimo. De que eu tenho um aprendizado contínuo. A gente aprende enquanto ensina e a gente sabe disso. Meu Deus do céu, né? Quantas oportunidades de crescimento. Cara, eu tenho histórias de vida nesses meus anos trabalhando como consultor que também me moldam diariamente. Coisas que eu vi, que eu vivencio, Então eu falo, cara, que processo. Porque eu acho que é isso mesmo. Para quem tem a mente aberta, tudo é uma chance de aprender. É o Paulo Freire dizendo que nas faculdades até as paredes educam, né? É isso, cara, se você tem uma mente que quer aprender, cara, olhando para uma flor, você fala que tem um processo da vida que é lindo, eu posso aprender. E isso não tem nada a ver com abraçar a árvore, tem a ver com olhar para as coisas, com o olhar que a gente às vezes esteja esquecendo, né? Aí você vai fazer meditação, né, que eu gosto e tal. A professora fala, cara, é um treino, né? Cabeça vai, você traz de volta, cabeça vai. Ela fala, ó o músculo aqui, ó. É o músculo da cabeça. Olhando para aquilo que é simples e para aquilo que muitas vezes é tão importante. Então, é um processo, e é um processo que é muito legal ver que as organizações estão fazendo, porque isso muitas vezes depende de uma liderança disposta a investir, a trazer, e eu vejo que a gente está nesse lugar com muita alegria. Que bom, cara. Eu acho que é muito privilégio, assim, né? Um privilégio muito grande que a gente tem, na verdade, de saber que existe hoje corporações, instituições e empresas pensando realmente, de fato, no ser humano em si. Né? Na instituição ser humano, se é que a gente pode falar dessa maneira, né? Vandré, uma curiosidade minha, assim, no meio de tudo isso, cara, né? Aonde fica a fé? O Vandré com a fé dele. Porque você falou assim, cara, eu agradeço e tal, mas agradece a quem, o quê, por quê, como, entendeu? Aonde que passa a fé em tudo isso? Porque eu particularmente sou cristão, né? E eu entendi que dentro da gente existe algo muito especial que eu chamo de DNA de Deus, né? E esses dias eu até postei um vídeo falando, né, que os DNAs eles vão se enfraquecendo conforme as gerações vão passando, né? Por isso que o pessoal até acaba falando geração Nutella, né? Os nossos pais são mais fortes que a gente, os nossos avós mais fortes que os nossos pais, e assim por diante, e o DNA vai se enfraquecendo,
né? Só que dentro da gente existe um DNA mais especial que eu costumo falar, que é o DNA de Deus, né? Onde a gente pode se conectar em verdade com essa essência, né, que nos formou, né? Que é o que eu acredito. Mas e o Vandré? Qual que é a essência, como que eu posso dizer, a essência divina que ele se conecta? André, o que é a vida? Faltava referência ao Taz, né? Faltava referência ao Taz. Em resumo, né? O que é a vida? Ah, que resposta boa. Eu realmente acredito que eu sou um ser divino, como todos nós somos. Acho que é um processo, quando eu falo de evolução, eu falo de um processo que não sei se existe um fim, mas se existe um fim é um retorno para a simplicidade, para um começo e para uma casa. Eu acho que a gente está num processo de retorno para este lugar, né? Que aí, respeitando absolutamente, para mim é esse lugar que é o divino. Por isso eu acho que a função nossa é a valorização deste tempo com as pessoas, com as coisas, com esse respeito, porque eu também fui educado na igreja católica, cristã. Durante a juventude eu procurei um pouco de tudo para algumas dúvidas que tinha. Fiz, que eu posso dizer assim, um processo de entendimento maior da própria Bíblia, porque isso para mim foi muito importante também. Então acho que os ensinamentos bíblicos, né, de Cristo, eu falo muito do Novo Testamento, cara, são lições. E quando eu vejo as pessoas conectando, e tá tudo bem, né, conectar isso a livros até mais antigos, eu falo, cara, porque tá tudo aqui? Porque é este tudo mesmo se processo. Converge nesse livro aqui que eu falo que é o manual da humanidade. Né? Exatamente, é esse processo, né? Lá se encontra... Lá você encontra Napoleão Hill, lá você encontra... Não, e você encontra paz de espírito, você encontra tranquilidade, você encontra... Contemplação, coragem, gratidão. Princípios. Tudo, princípios. Então eu acho que, de fato, assim, acho não, é um grande manual, se é que eu posso falar assim, mas sobretudo eu me vejo como um ser que... e aí talvez me traz também o tamanho de uma simplicidade que a gente tem. Cara, eu sou um fagulha disso, somos, né? Mas como fagulha eu tenho dentro de mim um universo que precisa funcionar, porque eu tenho que fazer valer essas oportunidades que aqui me foram oferecidas, cara. Então não dá para passar aqui sem negar este bom dia, este abraço, esse olhar, esse aprendizado, até os próprios erros e equívocos num processo contínuo. Então eu vou à missa e claro que a parte da homilia é aquilo que mais me toca. Eu falo, cara, como é que, né? Aí você vê de padres completamente diferentes trazendo entendimento, mas sempre fica uma coisa que eu falo, cara, que coisa linda. E às vezes tem o Max Geringer, que é um cara que trabalhou muitos anos no mundo corporativo. Ele tinha eu nunca mais vi esse áudio. Ele tinha um áudio onde ele dava uma aula sobre gestão. Né? E você falava assim, cara, eu conheço esses fundamentos aqui, cara, e ficava naquele lugar. Aí ele termina dizendo assim, bom, agora eu vou dizer da onde eu busquei esses fundamentos. Aí ele cita a Bíblia, todos os fundamentos. Ele fala, pois é, mas se eu usasse a Bíblia talvez no começo, você não me ouvisse até o final. Exatamente. Que sensacional. Cara, sensacional. Se encontrarem esse áudio, vale a pena. Eu gostaria até de ver de novo. Aliás, porque é isso, cara. Aliás, no mundo corporativo, né, onde se fala muito de liderança, o maior líder que já existiu sobre essa terra, né, Jesus Cristo. Né? Então, né, e o detalhe, né? Se você fosse olhar pelo viés, né, o cara ele chamou para ser os seguidores dele as pessoas mais improváveis, né? Cara, é sensacional se você olhar por esse lado também, entendeu? Né? O líder que chama as pessoas improváveis para viver o extraordinário. De enxergar que as pessoas não enxergam, né? Quer dizer que a nossa vida ou aquilo que realmente está dentro do teu coração resume em um papel, né? Mas ele sendo ele, né, se fazendo presente na Terra, Deus se fazendo presente na Terra, tem a habilidade de ouvir e ver e saber tudo que está no secreto do teu coração, né? E por isso ele chamou essas pessoas, né? Por isso teve esse chamado de todas essas pessoas, né? Talvez falte isso também um pouco mais no universo corporativo, sendo ousado demais em falar isso, né? Olhar
olha-se de menos, talvez, um pouco para o coração e olha-se demais para o que os papéis tentam dizer, até porque os papéis aceitam qualquer coisa desde que você deixa disposto a escrever, né? E assim, falando em ousadia, né? Acho que a gente tá aqui um cara que eu considero um ousado do bem. É um cara que chegou em lugares que provavelmente muitas pessoas queriam chegar, né? Está chegando. Porra, tô brincando. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de mim. Ou seja, é o princípio da humildade, esquece aqui, mano. Não, como eu tava falando de mim. Ah, legal. Obviamente Tá todo mundo carente aqui. do Vandré aqui, obviamente, né? Um cara que tem a gente sente essa ousadia, né? Pelo menos olhando de fora, por tudo isso que você está conquistando, nesse caminho que você está. E é por isso que a gente tem o privilégio de ter feito tantas coisas juntos já, né? E hoje a gente tá aqui de novo, né? E é por isso, desse convite, e a gente aceitou com muita felicidade. E até pra gente finalizar aqui, enfim, se você... É até difícil depois de uma conversa dessa falar se tem uma mensagem final, né? Porque, pô, já entregou tanto, né? Sei que você tem muito mais pra... A gente poderia ficar horas aqui, mas, enfim. Agradecer esse tempo de qualidade aqui. Sempre bom estar aprendendo, né? Pegando esses ganchos a mais, acho que não é gancho a palavra, mas... Essa partilha, né? Essa partilha, né? Tão bom estar conversando contigo. Espero que venha mais projetos aí, né? Essa proximidade que se mantenha, mesmo longe ou perto, né? Mas enfim, quero agradecer vocês. Não, em resumo, né, já que a gente falou de Marília Gabriela no começo, olhe para aquela câmera e lembrando de Clodovil, né, olhe para a lente, na verdade. Citamos todos. Falamos do Faustão, né? Tá vendo, né? É isso aí. Não, mas cara, eu sou um pouco suspeito de falar de você, tenho uma admiração enorme também. Né? É um privilégio sempre poder trabalhar ao teu lado e partilhar e ouvir um pouco do teu conhecimento também. Obrigado pelo privilégio de estar aqui conversando com a gente, né? Por estar compartilhando um pouquinho disso também com as pessoas que ouvem a gente também no Holycast. E você, como sempre, vai ser sempre muito bem-vindo aqui. E que bom que a gente, no meio desse caminho todo, a gente não acelerou algumas coisas. A gente pôde encontrar pessoas como você nesse caminhar, onde a gente cada dia mais tem aprendido e, de alguma maneira, também contribuído com alguma semente também no meio de tudo isso. Então, olhe para a lente da verdade. Tem uma pergunta final que geralmente a gente deixa... então não olha para a lente da verdade. Que pode ser falado. Que geralmente a gente pede, né? Para falar alguma coisa que você sente de compartilhar, de repente, uma dica para esse cara que olha o Vandré e fala: caraca, mano, olha o tanto de coisas que ele fez como ator, como advogado, como palestrante, enfim. O que você falaria agora aí pra gente finalizar e fique à vontade? Maravilhoso. Eu vou, como tudo na vida é aprendizado, eu vou compartilhar exatamente um aprendizado. Há uns meses atrás, eu tenho um amigo que é o Max Fercondini, vocês devem conhecer. O Max hoje mora num barco em Portugal, e quando ele está aqui no Brasil a gente sempre se encontra, enfim, amigos de um trabalho que nós fizemos juntos em TV, e o Max... Mas é porque eu estou contando do Max, porque o Max atravessou o Atlântico agora, acho que umas 2 ou 3 vezes no ano passado, sei lá, ele é louco, né? E aí numa conversa que eu fui com ele, falei, cara... Até porque eu falei antes aqui que o mar me assusta um pouco, né? Olhar para aquilo e não saber o que está lá no fundo me dá uma assustada, assim, meio um negócio meio... O mar é lindo. Cara, não é lindo, mas... E você viu esses dias atrás que é lindo. Não é lindo, mas eu tenho um negócio, né? Tem um pouco de esse lugar do receio, do medo. E aí eu falei, Max, cara, velho, você tem muita coragem, bicho. Você sozinho naquele barquinho, atravessar o Atlântico, cara. Sei lá quantos dias navegando, dependendo de... né, céu e instrumento. Aí o Max falou assim, cara, coragem tem você que é casado, tem uma filha. Eu falei, você tá certo, velho. Então é isso que eu quero deixar. Cara, a gente olha pro outro e aí você pode dizer, cara, quanta coragem você tem de atravessar o Atlântico, cara, mas olha para você, vê as escolhas que você faz, o que você constrói, também se ache digno dessa coragem, dessa história, porque é isso mesmo, cara. Ser um pai de família, ser uma mãe que cuida do seu filho, ser um cara que vai trabalhar e que responde às responsabilidades de um trabalho exige muita, muita coragem. Sofrer, perdoar,
exige. Então, cara, é olhar para o outro, ok, aprender com as histórias, mas, sobretudo, parar, olhar para dentro e dizer, cara, como eu sou privilegiado e como eu tenho tantas vitórias a que me orgulhar. E é assim que eu também olho para vocês, por tudo que a gente já conhece, e também sou um grande admirador de vocês dois, do talento, de como vocês tocam as pessoas com a sensibilidade, desse novo trabalho que vocês fazem juntos. Então, cara, a gente tem que fazer isso. A gente não pode esperar, e eu brinco muito que a palavra sucesso, até porque como durante 20 anos eu fiquei trabalhando como ator, né? E a gente não pode errar, sucesso não tem nada a ver com o reconhecimento público que as pessoas dão acerca daquilo que você faz ou deixa de fazer. Sucesso significa sucessão. Sucesso vem da palavra suceder-se. Ser melhor hoje do que eu era ontem. E aí, uma única pessoa pode fazer isso. Você, olhando para quem você era, olhando para quem você é e olhando para quem você vai ser a partir das escolhas que você fará hoje. Então, é isso. Sensacional. É isso, né, gente? Então, É isso aí. seja forte e corajoso. Sejamos fortes e corajosos. Obrigado, Vandré. Ó, Obrigado. Obrigado, Kaique, o nosso querido videomaker. Samuel, nosso querido. Samuel. E o nosso regente geral aqui, né? Senhor Rafael Paco, Rafael jornalista, Paco, nosso gerente, enfim, baita cara. É maravilhoso, estamos falando com Regente músicos e geral. artistas, é maravilhoso, é isso, é isso. Mas Oba, obrigado, essa aí, obrigado, gente. obrigado. Viu? André, deixa suas redes sociais pra galera. Claro, @Ricardo_Vandré. O meu site, acho que fica pronto esse mês. Ricardo Vandré, isso, como é que eu nem sei como é que fala, ricardovandré.com. Isso. Só.com. E o LinkedIn, eu confesso que eu não lembro. É isso, procura Ricardo Vandré. Vai procurando no Google. Dá um Google aí. Dá um Google sobre Ricardo Vandré. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Valeu, André. Obrigado. Obrigadaço. Valeu, André. Valeu, adorei. Show.